Maravilha, concurseiro, professor Anselmo com você. Vamos a mais uma aula, vamos continuar no nosso curso e vamos falar sobre teste de Machnemar. Vamos continuar abordando os testes não paramétricos, vamos falar do teste de significância das trocas. Então, olha só, basicamente o que nós vamos fazer nessa aula é falar do teste Machnemar. No primeiro momento, nós vamos ver um ferramental teórico desse teste para entrar na prática. Basicamente, queremos entender o problema, ver do que se trata, ver como o teste acontece na prática e resolver questão sobre isso, para depois nós abordarmos aqui alguns aspectos relevantes. Então, veja só, o problema, vamos entender o problema, vamos começar pelo problema e vamos discutir por que o que quadrado de Pearson não serve aqui para esse tipo de problema. Vamos falar da estrutura pareada dos dados que nós temos que ter aqui. Vamos trazer para você as hipóteses desse teste, mostrar qual a estatística por trás do teste e depois vamos resolver alguns exercícios. Mais tarde vamos abordar outros aspectos aqui que serão importantes para você. O que eu quero fundamentalmente que você entenda nessa aula? Quero que você entenda por que o teste só vai usar os discordantes e nós vamos ver que quem entende isso entende aí praticamente o teste Machnemar como um todo. Então, olha só, qual o problema que nós queremos resolver? Vamos passar aqui para essa tela e eu quero mostrar para você o seguinte. Então, veja só, imagina que nós temos um grupo de pessoas e essas pessoas estão categorizadas em duas categorias. Nós temos aqui um tipo de categoria dicotômica. Então, podemos imaginar que em um grupo de pessoas, alguma dessas pessoas apoiam um candidato X e outras dessas pessoas apoiam ao candidato Y. Então, mais ou menos é isso que nós estamos representando aqui para você nessa figura. Nós vamos imaginar o seguinte, olha só, veja que nós temos aqui um grupo de 30 pessoas. Se nós contarmos aqui esse grupo, vamos ver que nós temos 18 pessoas que apoiam o candidato X e 12 pessoas que apoiam o candidato Y. O que vai acontecer? Nós vamos fazer uma intervenção aqui que consistirá no seguinte: esses candidatos vão participar de um debate e essa plateia será então esse grupo de 30 pessoas. Após esse debate, nós vamos novamente verificar nesse grupo de pessoas quais aquelas que continuam apoiando ou não o seu candidato da situação inicial. Então, nós podemos imaginar o seguinte: olha só, nesse grupo aqui, inicialmente de 18 pessoas que apoiavam o candidato X, estamos imaginando que 11 dessas pessoas continuam apoiando o candidato X após o debate, ou seja, elas não mudaram de opinião. Consequentemente, 7 pessoas mudaram de opinião. É isso que nós estamos mostrando para você aí na tela. Já no segundo grupo, olha só, nós estamos representando aqui que 3 pessoas mudaram de opinião após esse debate e passaram a apoiar o candidato X. Então, note que, quero destacar para você, aqui, olha só, nós temos então dois grupos que serão informativos para nós. Nós vamos olhar então para aqueles indivíduos que mudaram de opinião no primeiro grupo e aqueles indivíduos que mudaram de opinião no segundo grupo.
Então, basicamente, olha só, o que aconteceu? Nós tivemos um fluxo de trocas de eleitores que apoiam um candidato ou outro. O que nós já podemos imaginar? Imagine que se essa quantidade B de pessoas que mudaram de opinião no primeiro grupo fosse exatamente a mesma quantidade B no segundo grupo, não haveria efeito da mudança de opinião aí por meio do debate. Nós poderíamos ter a seguinte situação: imagina que, após o debate, ninguém mudou de opinião e nós temos exatamente a situação inicial. Ou, após o debate, o mesmo número de pessoas de um grupo muda de opinião no outro grupo. Então há um fluxo basicamente simétrico entre esses dois grupos, mostrando que o efeito do debate, embora houve ou aconteceram trocas de opinião ali, o efeito do debate acabou sendo nulo sobre o apoio aos candidatos. Então veja só, esse teste de McNemar vai exatamente testar essa intervenção, se esse debate aqui no caso foi capaz de mudar as proporções entre os dois grupos aqui no nosso problema. Então, o que o teste resolve? Nós vimos então que o teste acontece sobre indivíduos e nós temos duas medições binárias. Basicamente, quem apoia um candidato e quem apoia outro candidato. Então veja que nós temos respostas do tipo sim ou não, respostas do tipo 0 ou 1. É importante você saber que são medições binárias. Será que, após esse debate, houve mudança na proporção daqueles que apoiam determinado candidato? Então, imagina que nós temos uma empresa. Essas empresas são avaliadas, digamos, 200 empresas são avaliadas antes e depois de uma determinada campanha. E nós queremos ver se essa campanha surtiu efeito sobre alguma condição nessa empresa. Por exemplo, a resposta, a empresa passou a entregar no prazo, vai também ser uma resposta do tipo sim ou não. Então, note o seguinte, que a unidade amostral aqui é o par. Quando nós olhamos o grupo de eleitores, nós estamos olhando o quê? Um par de medições antes e depois da realização do debate. Então, o teste de Quinn-McNemar, um estatístico aí norte-americano, pesquisador de Stanford, testa a homogeneidade marginal em tabelas do tipo 2 por 2. Então, vamos estar diante de uma tabela de contingência, mas que terá um tratamento diferenciado daquele que nós vimos no teste Q quadrado de Pearson. Então, olha só, nós vamos ter um teste pareado, onde a variável observada é do tipo binária. Então, nós vamos nos interessar por aqueles indivíduos que trocam de categoria. Por que o teste Q quadrado de Pearson aqui não é mais adequado? Então, basicamente, nós temos uma unidade amostral diferente. Então, nós teremos N pares, que geram 2N medições, mas somente N unidades serão independentes. Então veja que o foco muda aqui no teste de McNemar. E nós temos um outro contexto onde a pergunta não passa a ser a questão da independência. Então as medidas, como são medidas repetidas, essas medidas de fato já são naturalmente dependentes. Então, nosso interesse aqui vai ser na troca de categoria. Então, nós vamos ignorar a correlação intrapar.
Então, quem acertou antes, por exemplo, se um grupo de funcionários é submetido a um treinamento e nós vamos ver se esse grupo de treinamento melhora a sua performance diante da realização de uma determinada tarefa. Num teste aplicado a um grupo de pessoas, por exemplo, quem acertou antes tende a acertar depois, e isso invalida o nível nominal de significância alfa. Vamos basicamente aqui diferenciar as coisas. Então, duas tabelas do tipo 2 por 2 podem ser numericamente idênticas, mas exigir testes diferentes. Então, enquanto o Pearson vai contar os indivíduos, o teste de McNemar vai olhar para as medidas aos pares. Bom, e quando usar o teste de McNemar? Nós temos os delineamentos típicos que vão consistir de quê? De uma condição antes e depois realizada sobre a mesma amostra. Nós vamos ter, então, pares, né, emparelhados, vamos ter o antes e o depois. As medidas binárias são repetidas sobre os mesmos indivíduos e dois métodos diagnósticos aplicados aos mesmos casos. Então, nós vamos ter dois classificadores no mesmo conjunto de teste. E quais são os pressupostos para esse teste? Os pares são independentes entre si. Então, veja só, muito embora dentro do par de medidas, né, há a dependência, já que a opinião de um eleitor, por exemplo, antes do debate e após do debate, tem uma estrita dependência entre um e outro, pois nós estamos falando da mesma pessoa. Já quando estivermos falando de duas pessoas, é plausível que nós admitamos, né, que uma pessoa não influencia no voto da outra. Por isso, então, nós vamos considerar os pares independentes. A resposta é binária, conforme nós já vimos, e vamos olhar para aquele B e aquele C, supondo inicialmente, aqui para simplificar a nossa aula, que B mais C é maior ou igual a 25, estaremos na versão assintótica do teste, para nós aprendermos aqui na prática como funciona esse teste. Então, uma dica de prova, olha só, esse teste não exige normalidade, exatamente por ser um teste do tipo não paramétrico. E além disso, nós não temos frequência mínima esperada aí nas caselas da nossa tabela de contingência. Vamos mostrar para você essa tabela para que tudo fique mais claro para você. Então, olha só, nós teremos aqui o quê? Uma tabela desse tipo, onde nós observaremos o quê? Teremos a pessoas, né, que não mudaram de opinião, no caso lá da nossa situação colocada, o debate entre os candidatos, e teremos B pessoas que mudaram de opinião. Então, veja o seguinte, inicialmente nós temos aqui na margem uma quantidade A mais B de pessoas que apoiavam lá o nosso candidato X. Após o debate, o que nós vamos ter? Nós vamos ter B pessoas que trocam de opinião, que mudam a sua opinião e passam a apoiar outro candidato, e C pessoas, né, em sentido oposto, que passaram a apoiar o outro candidato. Nesse cenário, nós vemos aqui então que A mais C pessoas passam a apoiar o nosso candidato X lá da nossa situação. Essa situação se aplica a vários outros tipos semelhantes e nós vamos ver isso aí nos nossos exercícios. O que é importante você saber? Então, nós temos aqui, olha só, A é o número de pessoas que apoiam o mesmo candidato ou que respondem sim nas duas situações, antes e depois. D são as pessoas, né, que respondem não nas duas
situações ou que não mudaram de opinião em relação ao apoio ao outro candidato. E vamos ter aqui aqueles que mudaram de opinião, que vamos chamar também de discordantes. Então, vamos dizer que B são aqueles que mudaram de 1 para 0, ou de sim para não, ou que apoiavam um candidato e passaram a apoiar outro candidato. E C, da mesma maneira, a situação oposta. Nessas duas situações, nós observamos o quê? Nós temos uma proporção P1 inicial, destacada aqui para você, olha só. Temos A mais B aqui na margem, e a proporção P1 vai ser esse A mais B sobre o total N. A nossa proporção 2 vai ser o A mais C sobre o total N. Note o seguinte, olha só, se após essa intervenção, né, no caso do nosso exemplo inicial, se após esse debate essas proporções não mudam, nós teremos aí o quê? A situação onde observaremos que esse P1 menos esse P2 não mudou, isso continua sendo igual, portanto, isso aqui seria zero, o que nos levaria a admitir que esse P1 é igual a esse P2 aqui. Ou seja, o debate, no caso, não foi capaz de trazer um efeito de mudança útil para a opinião, para o apoio dos eleitores em relação aos seus candidatos. Então, olha só, essa diferença aqui, quando nós realizamos essa diferença, nós vemos então que essa diferença vai depender apenas de B e de C e depende do A e do D pelo N, que é o total das nossas observações. O que nós temos aqui subtendido por meio dessa diferença entre essas proporções? Primeiro, o termo A se cancela, o termo D nunca apareceu aí nessa diferença, portanto, olha só, quem não mudou, que são A e D, lá na nossa tabela 2 por 2, não traz informação sobre a mudança. E além disso, olha só, os concordantes afetam só o tamanho via N, aquela proporção, né? Os concordantes estão ali dentro do nosso N e isso não está na estatística que estamos destacando aí para você. Vamos ter o nosso foco na diferença entre B e C. Quem entende que essa diferença é importante aqui nesse caso, né, praticamente entende o teste de McNemar. Isso fica muito tranquilo para resolver no dia da prova. E por mais que esse teste seja simples, e ele de fato é simples na sua operação, no dia da sua prova pode ser que você tenha ali vários testes para serem avaliados e nem sempre todos os testes estarão claros na nossa mente, tá? Então, é bom entender os fundamentos para que nós não venhamos a esquecer nada de importante de um ou outro teste. Quais são as hipóteses? Veja só, aqui nós temos um pouquinho de tecnicalidade, tá? Se nós observarmos a nossa tabela nessas categorias, onde nós temos as quantidades A, B, C e D, essas categorias seguirão um modelo multinomial de probabilidade. Como nós vimos no nosso curso, quando nós temos uma binomial, ela é composta de N experimentos de Bernoulli. Quando nós temos dois experimentos binomiais, o que isso significa? Significa que nós temos uma multinomial. E assim vai à medida que as categorias vão aumentando. Então, note que nós temos aqui uma multinomial com parâmetros n e a proporção de cada uma delas. Mas, olha só, como nós estamos supondo no nosso teste que essas proporções não mudam,
O que que isso significa? Significa que quando nós olhamos as nossas proporções na margem, nós vamos ter que igualar. P1 vai ser exatamente a proporção daqueles que nós chamamos de concordantes, mais a proporção daquilo que nós chamamos de discordantes. Da mesma maneira, o P2, após o experimento, né, vai ser composto pela proporção daqueles que não mudaram de opinião, mais a proporção daqueles que trocaram, que migraram a sua opinião, no nosso caso, em relação ao apoio do candidato. Então, se nós supomos que P1 é igual a P2, é porque essas proporções π daqueles que mudaram de opinião no grupo 1 é igual à proporção π daqueles que mudaram de opinião no grupo 2, que no nosso caso lá era o candidato Y. Então, veja só, as mudanças existem, o que nós podemos pensar? Mas elas se compensam. Ou seja, não haveria aqui uma mudança líquida. Foi aquele resultado que falei. Imagina que no primeiro grupo B mudam de opinião e no segundo grupo também B mudam de opinião. Esse efeito aí não haveria uma mudança líquida na opinião dos eleitores do nosso teste. Nas tabelas 2 por 2, a homogeneidade marginal implica numa certa simetria. É exatamente esse fluxo. Houve um fluxo de B pessoas que mudaram de opinião no sentido de apoiar o outro candidato, mas, da mesma maneira, e em sentido oposto, houve um fluxo de B pessoas que apoiaram o outro candidato. Então, assim, nós estamos considerando uma homogeneidade marginal. Estamos olhando ou afirmando ou ainda supondo que as proporções na margem elas se mantêm imutáveis ali ou que não mudaram. Bom, então veja só, a nossa hipótese nula aqui em McNemar não é independência. E nem que ninguém mudou, porque nós vimos o quê? Que essa proporção ela pode ser igual. O mesmo número de pessoas que muda de opinião no grupo pode ser o mesmo número de pessoas que muda de opinião no outro grupo. Então, quando nós condicionamos apenas aqueles indivíduos que mudaram de opinião ou que discordaram, né, após o debate, nós vamos restringir o nosso grupo a um N menor que está lá na diagonal que nós destacamos para você, que é o B mais o C, o total daqueles que foram discordantes após a realização do debate. Então, dado que esse par é discordante, e lembre-se que nós tínhamos o quê? Multinomiais, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma proporção θ de pessoas, né, que mudaram de opinião naquele grupo B, dado que são discordantes. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Vamos ver, então, a proporção do primeiro grupo discordante, que eu estou chamando aqui de B, em relação ao total desses discordantes B e C. O que nós podemos condicionar aí nesse caso? Como B e C são experimentos do tipo binomial, dado que agora eu estou considerando B mais C igual a N, a probabilidade B aqui de interesse vai ser a representação de uma distribuição do tipo binomial com que parâmetros? O N e o θ aqui no meu caso. Então, olha só, se nós admitimos que essas proporções π de B e π de C são iguais, isso significa então que esse θ vai assumir o valor igual a meio. Então, no fundo, a realização do debate é como se fosse uma moeda. Joga-se uma moeda e a influência desse debate seria completamente aleatória e poderíamos considerar
que haveria uma probabilidade meio de influência ou não. Então, esse B, dado agora esse N restrito ao B e o C, em outras palavras, estamos dizendo então que o N é igual ao B mais o C, vamos ter essa binomial e cada par discordante seria mais ou menos considerado como uma moeda honesta, com probabilidade meio. Partindo então desse entendimento da binomial, o que nós podemos afirmar? O valor esperado de uma binomial é n vezes p. Aqui nós temos o n igual a n e o p igual a meio. A variância é np vezes 1 menos p. Isso me daria n sobre 4. E agora, considerando o teorema central do limite, o que nós podemos fazer com essa binomial? Nós vamos ter uma estatística do tipo B menos o seu valor esperado, que é n sobre 2, sobre a variância, que é n sobre 4. Isso aí vai nos dar o quê? Olha só, 2b menos o n. Mas lembrando que esse n é o b mais o c, o que a gente fica aí no final dessas contas? A gente fica com b menos c no numerador e a raiz de b mais c ali no denominador. Estamos considerando o teorema central do limite, então essa variável padronizada é aproximadamente uma distribuição normal padrão. E quando nós temos uma distribuição do tipo normal padrão e elevamos essa distribuição ao quadrado, o que nós temos? O quadrado de uma distribuição normal padrão é uma distribuição do tipo Qi quadrado com 1 grau de liberdade. Em outras palavras, o quadrado de uma normal padrão equivale a uma Qi quadrado com 1 grau de liberdade. Nós já mostramos isso no nosso curso para você. Então, olha só, elevando isso aí ao quadrado, o que a gente tem? A gente tem uma estatística que é um Qi quadrado dessa maneira aqui. Calculamos a diferença entre B e C, os pares que foram discordantes, né? E dividimos aqui o quadrado dessa diferença pela soma B mais C. Com isso, olha só, esse B menos C mostra se houve desequilíbrio aí após a intervenção, no nosso exemplo, após o debate. E esse B mais C é a informação disponível para nós. Então, olha só, nós podemos ainda olhar isso aqui sobre uma outra perspectiva, como valores observados e esperados numa tabela de contingência. Só que nós vamos olhar o quê? Somente para aquelas caselas onde nós tivemos mudança da opinião, como foi o caso do nosso exemplo lá, no apoio a 2 candidatos. Lembrando que o valor esperado é o B mais C sobre 2. Aplicando o Qi quadrado de Pearson aos discordantes, o que nós vamos ter? Vamos ter essa conta aqui, que resultará exatamente na mesma estatística que nós já mostramos para você anteriormente. Então, olha só, os graus de liberdades. Nós estamos diante de um modelo restrito que tem 3 parâmetros livres. A nossa hipótese impõe que a proporção πb é igual a πc. Diante disso, vão restar apenas 1 grau de liberdade aqui no nosso caso. Bom, lembrando, olha só, que quando nós temos uma distribuição do tipo Qi quadrado com 1 grau de liberdade, lembre-se do seguinte, aqui no teste de Mach-Nehmar, o que vai importar para nós é uma distribuição do Qi quadrado do tipo com 1 grau de liberdade. E lembrando de que o quadrado de uma distribuição normal do tipo padrão é uma Qi quadrado, muitas vezes nós temos um teste desse na prova e não é fornecida uma tabela da distribuição do tipo Qi quadrado. Mas, geralmente, lá no final da sua prova, você tem uma tabela da normal padrão. E lembrando que o quadrado de uma normal padrão nos dá uma distribuição Qi quadrado com 1 grau de liberdade,
de fato, nós temos a tabela da distribuição normal, nos fornecendo também um Qi quadrado quando elevamos os valores da normal padrão ao quadrado. Então, muito cuidado, uma dica super importante para você, se você tiver um Qi quadrado com 1 grau de liberdade e não tem uma distribuição do tipo Qi quadrado tabelada na sua prova, é porque muito provavelmente o examinador quer que você pegue esse valor lá na distribuição normal e eleve ao quadrado. Dito isto, olha só, vamos resumir para você os passos importantes para a realização do teste de Mach-Nehmer. Olha só, primeiro, quais são as nossas hipóteses aqui desse teste? Estamos dizendo, então, que P1 é igual a P2 na hipótese nula, contra a hipótese alternativa de que πB é diferente de πC. Então, olha só, em outras palavras, né? Dizendo que πB é igual a πC, estamos supondo que P1 é igual a P2, então, na alternativa, nós temos basicamente P1 diferente de P2. Qual a estatística de teste? Vamos ter, então, uma estatística aqui quadrado com 1 grau de liberdade, que será dada pelo quadrado da diferença entre B e C, dividido por B mais C. Então, é aquele N que nós temos, que é a soma de B com C. Outra coisa, esse B, dado que agora nós restringimos nosso N, é uma distribuição binomial com N em meio, que fornece para nós uma estatística do tipo Qi quadrado com 1 grau de liberdade. Qual a nossa regra de rejeição? Então, rejeito H0 ao nível de significância alfa, se, após calcular esse meu Qi quadrado, esse Qi quadrado é maior que o Qi quadrado com 1 menos alfa e 1 grau de liberdade. Ou ainda, né, se o nosso p-valor do teste é menor que o nível de significância fixado. Então, olha só, rejeita-se quando o Qi quadrado é maior que 3,841. E o que significa rejeitar a nossa hipótese nula? É dizer que há mudança líquida na proporção. É dizer, então, olha só, que aquele debate foi capaz de trazer uma mudança significativa na opinião dos nossos eleitores. Então, a direção dessa mudança, obviamente, depende do sinal ali entre B e C. Não rejeitar a hipótese nula significa que nós não temos evidência estatística de mudança aí nessas proporções. Lembrando que isso aí não prova igualdade, tá? E por último, vamos observar que só os discordantes nos interessam. Vamos olhar então para B e para C. Veja que é muito tranquilo relembrar a estatística de Mach-Nehmer. Lembre-se que será um Qi quadrado e que esse Qi quadrado tem 1 grau de liberdade e vai envolver só o B e o C, que são aqueles que mudaram, no caso do nosso exemplo aqui, né, são aqueles eleitores que mudaram de opinião. Então, será alguma coisa. Se é um Qi quadrado, vamos pegar, lembrar que essa diferença B menos C vai ser elevado ao quadrado e dividido por B mais C. Sempre teremos 1 grau de liberdade. Então, olha só, para mostrar para você como isso aparece em concurso, olha aqui. Questão da Assembleia Legislativa do Ceará, concurso de 2011, dizia o seguinte: com relação aos testes não paramétricos, julgue o próximo item. E ele dizia aqui, olha só, o teste dos sinais de Mach-Nehmer permite efetuar comparações entre dois tratamentos cuja variável resposta é binária. Então, nós temos aí, olha só, tranquilamente, um item correto. O teste de Mach-Nehmer permite, então, comparar dois tratamentos ou métodos pareados quando a variável resposta é binária. Muito tranquila essa questão.
E só para mostrar para você que esse ferramental teórico também aparece nos concursos. Olha aí, mais uma questãozinha agora do Banco da Amazônia S.A., né? Concurso aí de 2012, que dizia o seguinte: o setor de recursos humanos de uma instituição deseja avaliar a efetividade de um programa de treinamento. Olha aí o exemplo que a gente falou, né? Esse programa de treinamento visa o aumento da produtividade de seus empregados. Então, para essa avaliação, 30 empregados foram selecionados ao acaso para um estudo piloto. As produtividades de cada empregado foram registradas antes, temos aqui a variável x, e depois desse treinamento, a variável y. Então, com base nessas informações, julgue os itens a seguir. O que ele disse aqui no item 2? Olha só, para avaliar a efetividade, o teste recomendado é do tipo pareado. De fato, veja que nós temos medidas antes e medidas depois, nós vamos realizar um teste pareado. Agora, precisamos saber qual teste pareado será. Será um teste do tipo paramétrico? Um teste T? Então, o teste T seria cabível se nós tivéssemos variáveis aleatórias normal, né? Tanto antes quanto depois. Não é o nosso caso aqui, porque o enunciado não nos dá a dimensão ou a métrica, né? Que são os valores dessas variáveis. Só diz aqui, no caso do item 3, que são contínuas. Mas aí é para a questão 3. Então, vamos realizar de fato um teste pareado, mas nós não sabemos qual é o tipo de teste. Será que é um teste do tipo McNemar ou será um teste do tipo Wilcoxon? Então, olha só, importante a teoria dos testes não paramétricos. Mas eu posso dizer que, de fato, nós vamos realizar um teste pareado. Então, o item 2 aqui também é um item que está certinho aqui para você. Já o item 3, olha só, ele diz o seguinte: se as variáveis x e y são contínuas não gaussianas, o teste de McNemar é apropriado. Veja só, o teste de McNemar é um teste usado o quê? Para variáveis dicotômicas. Então, só por isso nós já poderíamos dizer que esse item 3 aqui é um item que está errado. Então, olha só, o item 2 está certo, os mesmos 30 empregados são medidos duas vezes, dados pareados antes e depois. Já no item 3 está errado, McNemar é para testes usado para dados binários, e nós temos o quê? Para dado pareado contínuo não normal, né? O teste não paramétrico correto é o teste de Wilcoxon com postos sinalizados, ou seja, tem que ser bem específico aqui, né? É Wilcoxon com postos sinalizados ou dos postos com sinal. É importante dizer isso. Abordamos esses testes todos no nosso curso. E por fim, para trazer uma questãozinha aqui numérica para você entender como isso aparece em concurso, olha só. Um pesquisador tenta determinar se uma terapia tem efeito significativo no tratamento de uma doença. Então, o que ele faz? Ele observou 200 indivíduos com diagnóstico da doença e 100 indivíduos sem o diagnóstico da doença e antes da terapia. Então, nós temos aí, olha só, tem doença ou não tem doença antes da terapia. Então, vai ser realizada a terapia. Após a terapia, vamos novamente observar o mesmo grupo. E o que ele nos diz? Ele nos diz aqui que dos 200 indivíduos com o diagnóstico da doença antes da terapia, 130 ainda apresentavam diagnóstico positivo depois da terapia, enquanto 70 não apresentavam mais. Daqueles 100 indivíduos sem diagnóstico da doença, o que aconteceu? 30 apresentaram diagnóstico positivo depois da terapia e 70 continuaram não apresentando
diagnóstico. Nesse contexto, a estatística aqui quadrado calculada de McNemar, não corrigida, vamos falar de correção para você ainda, será, então temos aí as opções. O que nós precisamos nesse caso aqui? Construir nossa tabelinha de contingência. Então, olha só, o que nós temos aqui? Os indivíduos que não mudaram de condição, eram positivo, continuaram positivo. 70 deles eram positivos e passaram a ser negativos após a terapia. 30 deles eram negativos, né? E passaram a positivo, enquanto 70 não mudaram aqui, não houve qualquer efeito. Então, nós temos aqui a nossa tabelinha. De posse na nossa tabelinha, o que vai importar para a gente? O B e o C, né? Lembra do B e o C? É o 70 e o 30 aqui. O que nós vamos fazer? O nosso Q quadrado vai ser 70 menos o 30 elevado ao quadrado sobre o 70 mais o 30. Fazendo essas continhas aí, nós vamos achar o valor igual a 16, que está aqui na opção B para você. Então, nós falamos aqui sobre o teste de McNemar. Vamos trazer ainda para você mais alguns outros aspectos acerca do teste. Eu espero que tudo isso aí tenha ficado claro para você. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.